Uma boa noite a todos que estão assistindo o vídeo, boa noite a todos que estão presentes. Estão ouvindo, pessoal? Eu sou a colaboradora Thaís e hoje eu vou entrevistar a pastora Rose sobre a profissão. Boa noite, meu nome, muitos me conhecem, outros me chamam de pastora, outros me chamam de missionária, mas fica à vontade. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da profissão que antes de eu ser destaque no carro, o que eu fazia, amém? Pode falar. O que levou a senhora a essa profissão? Qual profissão? Você fez cuidadora de idoso. Exatamente. Eu me aperfeiçoei. Primeiramente foi assim, pessoal. Começou, eu vi muitas situações de pessoas que tinham feridas, nas visitas que eu fazia no lar, situações que não era só idoso não, tá? Ver minha mãe, que minha mãe teve uma zipele na perna, que ela sentia quentura, ficou muito ruim a perna dela. Não sei se você sabe o que é, mas é horrível. Minha mãe sofria muito. Então foi outras situações que eu encontrei várias amizades que tinham problemas de úlcera na perna, outras tinham feridas que não ficavam boas, por mais que elas procuravam e iam num posto. Então o que acontece? Isso foi me dando aquela vontade de ajudar mais. E isso eu ainda não estava ainda no altar. Eu ainda nem sonhava em ser uma obreira, mas já estava com uma idade de vocês, um grupo jovem, via as situações das pessoas e queria ajudar elas de alguma forma. E nisso eu comecei o quê? Como eu sou muito curiosa, eu comecei a procurar livros, eu comecei a pesquisar, eu comecei a saber como cuidar de machucados. Foi um certificado que eu comecei a desejar ter esse curso. Só que eu não tinha o quê? Recursos. Eu não tinha recursos para fazer o curso. Então foi passando tempo, foi passando bastante tempo. Então ocorreu de uma pessoa que é minha amiga, como eu chamo irmã, o nome dela é Irmã Yara. Ela perguntou se eu gostaria de fazer esse curso. Ela nem imaginava que eu tinha essa vontade e ela falou que ia pagar esse curso para mim. Então eu falei assim, eu chorei, né? Claro, né? Na hora que ela falou. Então eu vou falar para vocês que quando você tem um sonho, você tem que acreditar nele. Você não pode ficar só ouvindo as negatividades que vem você pensar que não tem capacidade, conselhos negativos. Você não nasceu para isso. Você não tem nada a ver com esse sonho. Você já ouviram isso? Alguém falar isso para você? Não tem nada a ver com o teu sonho. Deixa isso para lá, nada a ver. Mas eu ouvi vários isso. Então ela perguntou para mim e eu me inscrevi no curso, mas eu estava mesmo focado, era no curso de fazer, mas no sentido de ajudar pessoas e no sentido de mexer com feridas. Tanto que cheguei lá, além do curso de cuidadora de idoso, eu me aperfeiçoei em feridas, né? Para fazer colativos. Eu tenho provas, né? Só que o colaborador Inácio esqueceu. Tem os 2 diplomas, né? Que ele não trouxe, porque ele esqueceu. Então, mas eu tenho prova disso que eu fui. Além de ter feito o curso, eu agradeço a Deus e a minha irmã Yara. Mas, gente, para chegar aí, nesse foco do curso, às vezes não tinha dia de passagem, às vezes eu ia a pé, era lá no São José, cortava caminho, às vezes a pessoa fala, pô, vou perder o meu sábado, eu ganhava, eu sempre pensei assim, eu não perco o sábado, eu vou ganhar, porque o curso eu fazia só o dia de sábado, mas eu pegava o curso de manhã, ficava até um certo horário. Então ali, o meu curso, além de era escrito, tinha um professor, mas também o que eu aprendi mais
dona Thaís, foi ao respeito da prática. Foi quando eu entrei fazer no asilo. Tudo que você se aperfeiçoa melhor, você pode até pegar anotações, você pode até fazer provas de papéis, é bom, mas quando você convive na prática, é o que faz toda a diferença. Então ali começou a minha história como cuidadora de idoso, mas a prova que eu tenho de certificado é dos 2 que eu fiz, de colativo e o de estômago. Pessoas que endoscopia, que não pode se alimentar, então é alimentado, né, através, né, de sonda e assim por diante. Então o que acontece, pessoal? Se você tem um sonho, acredita em Deus primeiro e em você. Não deixa ninguém falar para você que você não vai conquistar. Esse é o começo, é o início. Está respondida a pergunta? Sim. Mais outra? Sim, tem mais uma. Quais foram os obstáculos que a senhora teve que enfrentar para chegar no objetivo da senhora? Teve bastante. Foi bom essa pergunta aí. Porque, primeiramente, você tem que amar o que você faz, amém? Se você não amar a sua profissão, não fazer com amor, não adiantar de nada. Você vai trabalhar só para receber. É o que acontece muitas pessoas na área da saúde. Ela faz por causa, ela pensa no quê? No que vai ganhar. E muitas das vezes é tão desvalorizado. Você tem que fazer porque você ama a pessoa, você quer cuidar de pessoas. E eu sempre gostei. Só que o obstáculo, eu vou falar para vocês, o maior obstáculo que eu tinha era eu mesmo. Por quê? Porque, pastora Rosa, a senhora tinha esse obstáculo? Porque por mais que eu procurava estudar, por mais que eu procurava não faltar, eu não faltava. Nunca faltei uma aula, pessoal. Mas meu maior obstáculo é porque assim, eu não acreditava que eu poderia deixar uma pessoa feliz, curada, tá entendendo bem? Porque é uma responsabilidade, né? Você chegar em um lugar, numa localidade, você não conhece aquela pessoa, mas você vai cuidar dela. E você vai tratar dela, você vai orientar ela e vai começar a fazer o que é preciso fazer. Então, hoje está muito difícil uma pessoa confiar no profissional. Por quê? Porque alguns deixaram o quê? Muito a desejar. Então, aí já, olha o acontecimento de obstáculos. Além que tinha eu mesmo, o obstáculo era eu mesmo, e ter pessoas que acreditassem em mim. Então, quando eu comecei a ajudar pessoas, eu não ajudei por causa que não ganha mal um cuidador de idoso, um técnico, não ganha mal. Mas o meu foco era ajudar. Qual é o meu trabalho? Eu vou fazer umas mostrações aqui. Eu posso usar você como exemplo? Aí, por exemplo, tinha um idoso que estava muito estressado, com dores nas costas. Aqui é um massageador. Eu pegava e começava todo o respeito, tá? Meu nome, você sabe que eu tô aqui para lhe ajudar, né, meu amor? Não fica triste não, eu vim trazer alegria para você. E sempre com harmonia, levando, né, sorridente. Se chegar lá de branco na casa da pessoa e com a cara feia, a pessoa já vai ficar o quê? Assustada, não vai querer que você aplique nem nada nela, principalmente uma pomada. Aí eu comecei, já, ó, tudo bom? Vai ficar legal, vai ficar relaxada, entendeu? Você pode, você é linda. E sempre botar ela pra quê? Pra cima. Porque ainda mais quando a idosa está triste, tudo pra ela dói. Você tem que ter amor, tem que fazer. Não pode fazer com grosseria e com raiva, não. Porque isso aqui é pessoa, é uma alma, né? Aí eu começava a fazer a massagem, fica calma, relaxa, fica tranquila. Estou aqui para te ajudar, meu amor da minha vida. Linda! Amor, você vai ficar relaxadinha.
E aí começava a fazer a sessão, o tempo que era determinado, amém? Então, nisso, umas tinham problema de quê? De insônia, que tinha que fazer o quê? O que é isso aqui? Massageador, fazer massagem. Às vezes um que tinha dificuldade de dormir, mesmo dando remédio, aí eu botava, fazia aquela massagenzinha, cafunézinho, chamava de cafunézinho. Chegou ela para fazer o cafunézinho em mim. Ah, essa enfermeira, me chamava de enfermeira, eu não sou enfermeira não. Aí eu fazia, ficava o tempo determinado para fazer isso, entendeu? E também, mas antes de tudo, eu olhava logo o quê? Quando eu chegava lá para fazer isso aqui, para ver o quê? A pressão que se encontrava dele, e normalmente tinha problema de pressão alta, a maioria, pressão alta. Então quando elas via que estava com a pressão muito alta, aí eu falava para ela assim, tá estressada, né? Se estressou hoje. O que acontece, né? Ainda mais se você que é novinho se estressa, imagine a pessoa de idade ficar só dentro de casa, em cima de uma cama, né? Às vezes eu pegava para contar uma história para ela, aí ali eu começava a falar das coisas boas, falava que ela ia ficar curada, e ali acontecia o quê? Uma amizade. Fiz amizade com vários, era 22 pacientes, e nisso tinha uma equipe também para ajudar. Então eu falo para vocês, o que pode parar você na sua profissão é você mesmo. É você que bota o obstáculo. Porque se você crê em Deus e confia em você, você vai longe. Amém? Mas aí, através de tudo isso que aconteceu, né? Eu ia lá, via se como é que estava, se estava com febre, né? Via direitinho como é que estava a pressão, via também o pulso direitinho, né? Como é que estava o pulso. Aí elas falavam assim pra mim, que dia tu vai voltar? Aí eu falava pra elas, eu tenho dias determinados aqui, não é todo dia que eu posso estar aqui não. Mas eu descobri, pessoal, uma coisa, que não era o que Deus queria, era o que eu queria. Eu tinha esse sonho, mas o de Deus era além. Ao descobrir que não era para ajudar pessoas só em termos de feridas físicas, ou até mesmo só apenas por causa de uma pressão alta, uma pressão baixa. Descobri através de um tempo, isso vai fazer 4 anos, que o chamado de Deus não é igual ao seu. O propósito de Deus não é igual ao seu. Que Deus tinha me chamado para poder cuidar do espírito e da alma da pessoa. Que é uma ferida mais o quê? Mais profunda. Porque ali você pode fazer o colativo, você pode passar o soro, pode passar a pomada, pode passar a atadura, mas tem ferida que não tem como você ir na farmácia comprar uma pomada. Senhora Rose, observação, a senhora tem uma formação também de cuidar de pessoas que foram abusadas, estrupadas, não é isso que a senhora se formou nisso? Exatamente. Tenho também o certificado de pessoas que foram abusadas, mulheres que apanharam, mulheres adolescentes que foram estrupadas, violentadas. Então Deus me deu, começou a mudar o meu quê? A minha jornada, a minha caminhada. Então eu pedia para cuidar de pessoas, eu achava que ia ser simplesmente uma cuidadora de idosos. Gente, eu confesso para vocês que para mim tava bom demais. Tava maravilhoso, mas Deus, Ele queria o quê? Mais. Aí eu fui e comecei a cuidar, a atender. Gente, eu também tenho um relato para fazer
de um dos senhores que eu cuidei, que ele tinha problema emocional, ele tinha problema de ser abandonado, ele tinha medo de ser abandonado. Você já conheceu alguém que tem medo de ser abandonado? Fala, não me deixa, não vê? Não pode me... Eu amo você, não me deixa não. Aí pergunta toda hora, você me ama? Aí, é emocional, é pessoas que estão com problemas, ansiedade, pessoas que às vezes isso acontece muito pela profissão dele ou dela, ou algo que ela passou na infância, tá entendendo? Então eu comecei a cuidar desse senhor, foi bem lembrado, lembrei dele aqui. Então ele falou pra mim que ele andava com pessoas muito ricas, pessoas importantes, pessoas que, restaurantes caros, ele trabalhava não só no Brasil, como também já foi para outros países. Só que ele não valorizava a família, ele não valorizava a esposa dele, ele o traía. Então o que ocorreu, que a esposa foi perdoando, foi passando tempo, e isso tudo eu conversando com ele, cuidando dele em cima de uma cama, tá, pessoal? Ele estava de fralda, quando eu chegava lá, ele já sabia que era eu que chegando, pela voz, porque ele já não estava enxergando, por causa ele estava com diabetes e afetou a visão dele. Os dois olhos dele já não enxergavam mais nada. Tudo que ele fazia é o que a gente poderia fazer por ele, e tudo que ele não queria era estar ali. Aí ele uma vez chegou para mim e falou assim para mim, eu tive tudo e hoje eu me encontro sozinho por causa do meu orgulho. Eu não deixei a minha esposa, que virou ex, ser minha amiga e minha esposa, mas ela sempre estava presente. Meus 2 filhos, ele tinha 2 filhos homens, mas ele não dava importância de família. Ele focava mais o quê? O professor, a profissão dele para ele era melhor, porque ele trabalhava na cozinha, ele tinha méritos, mestres, ele fazia todo tipo de pratos que vocês imaginar. E nisso ele confiou em mim, cuidando dele, porque ele já dava todas as costas, toda ferida, fica muito deitado, né? Então tinha que observar, cuidar. Então o que acontece? Quando ele teve a oportunidade de falar, eu perguntei para ele se alguém não tinha falado de Jesus para ele. Ninguém te chamou para aceitar Jesus? Aí ele falou para mim, talvez você está aqui ou está me ouvindo, talvez você fale, não é o momento, não é a hora. Mas eu falei para ele, o Senhor Jesus quer te salvar, sair desse cativeiro. Sabe por quê? Jesus tem uma vida para te dar. Independente da sua idade, independente da tua classe, independente do seu mérito, Jesus pode transformar a sua vida. Aí ele falou para mim, não, é porque eu tenho um parente já crente, eu nunca quis não aceitar Jesus não. Eu sempre critiquei as igrejas do meu irmão, sempre critiquei, sempre falei mal, e eu acredito que hoje é o motivo de ele não vir aqui no asilo me visitar. Meu irmão não me visita, eu não tenho visita de filhos. É muito triste, tá, pessoal, que eu tô falando aqui, mas é uma realidade. Então, se você é um orgulhoso, muda a partir de hoje. Aceita opiniões, aceita ajuda. Pela primeira vez, ele não reclamou de tomar um banho. E o banho dele era onde? No leito. Quem que sabe o que é um banho de leito? Aqui. Hã? É uma garrafinha. Botar a luva. Eu tava com luva, eu terminei tirando, porque a minha mão ficou suada. Com luva, máscara, você tá ali, tudinho na cama, você limpar ele todinho, da mesma posição. Aí ele falou assim, do jeito que eu vim, depois que eu tirei a roupa dele, ele falou, do jeito que eu vim ao mundo, é assim que eu se encontro, nu. Mas a diferença que eu tô tendo a senhora para cuidar de mim. Gente, você já disse para alguém que você ama, ele tinha dificuldade de falar que ama.
Ele tinha dificuldade de falar que amava a família. Ele tinha dificuldade de falar que precisava de ajuda. Aí, quando alguém falava para ele que amava ele falava, você já sabe. Não tem pessoas assim? Você já sabe que eu te amo. Ele vivia assim. Ele se fechou com o mundo. Então o que acontece? Eu limpei ele, mas ele falou que não estava pronto ainda. Daquele estado que ele se encontrava, ele disse ainda que não estava pronto para aceitar Jesus. Tu acredita nisso? Ele estava com um problema seríssimo de hérnia, problemas de diabetes, glicose, tudo. E ele só estava lá por causa, sabe de quem? Você sabe quem socorreu ele? Quem conseguiu uma vaga para botar ele lá? Foi uma pessoa que ele nem conhece, que pagava para ele estar lá internado, porque ele não tinha uma visita. Todo mundo tinha visitante. A visita dele era eu. A visita dele era os técnicos que iam lá para poder tirar a pressão, trocar ele. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, muda a partir de hoje. Entrega a sua vida para Jesus. E nisso eu fiquei orando por ele. Fiquei orando. Se você está orando por alguém, presta atenção. Se você está aqui nessa noite, está lutando por uma alma, pensa aí em alguém que você está orando já há um tempão, ou deseja o bem dele, o bem dela. Nunca desista. Porque eu não desisti dele, mesmo que quando acabou o período que eu estava sendo técnica, eu já não estava mais presente quando ele partiu. Eu já não estava mais lá. Eu não me encontrava mais lá no asilo. Mas a notícia veio. Viu? Quando você tem um propósito, quando você está orando por alguém, nunca desista. Aí uma pessoa de lá de dentro, que continuou as minhas amizades, que até o dia de hoje, falou pra mim, sabe fulano? Aí eu, o quê? Aí Cicrano, aí começou a falar os nomes. E eu queria saber o nome daquele paciente. Aí ela foi e falou, antes de ele ir pra glória, aí eu já fiquei mais feliz, né? Antes de ele partir, ele aceitou Jesus como único salvador. Porque fomos pessoal da igreja lá fazer um trabalho e ele lembrou de você. Aí ele pediu a oração e aceitou Jesus. Então aquela alma foi para o céu com o Senhor Jesus Cristo. Então quando você faz a sua profissão com amor, quando você é um profissional que leva a sério, que faz, tem resultados. Me metendo aqui um pouquinho aqui nessa entrevista aqui, recapitulando, você vê, foi quanto tempo que você ficou trabalhando lá no asilo gratuitamente, sem nenhuma remuneração? Foi quase um ano. Quase um ano, entre 6 a quase um ano. Você vê, Deus usou uma serva dele, abençoou ela se formou para salvar algumas almas. Você vê, às vezes as pessoas, ela foca muito no material, né? O dinheiro, né? O dinheiro é bom, resolve todas as coisas. Mas o dinheiro que aquele homem ganhou a vida toda, salvou ele? Não. Quem pagou, se você não sabe, o asilo dele lá, foi o governo. Porque ele não tinha dinheiro. Ele estava dormindo na rua. Ele foi uma pessoa tão orgulhosa que ele perdeu o acesso à família dele. Ele era tão egoísta que ele perdeu o acesso à família dele. Mas Deus viu dentro da serva dele uma intenção de querer salvar vidas. Talvez você, jovem, que está aí, não está dando muita importância ao que está sendo falado aqui. Talvez Satanás está pedindo a tua alma hoje. Hoje. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, te trouxe hoje aqui para você ouvir sobre este homem que foi orgulhoso a vida toda. Morreu salvo porque teve uma serva que se sacrificou entre 6 meses a 1 ano. Às vezes você não consegue
doar uma oferta de R$10 para ajudar a obra de Deus, porque você acha que isso é besteira. Às vezes você não consegue doar 1 hora do teu tempo para convidar uma pessoa para buscar Jesus, porque você acha que isso não é importante. Tem pessoas aqui que largaram as suas obrigações, mães, tem pessoas aqui que vieram de longe para trazer seu filho hoje aqui nesta reunião. Aleluia. E você, mãe, que está vendo aí deste lado aí, que acha que isso aqui é besteira, é a vida do seu filho que vai ser estruturada para o futuro. Porque tem mãe, muitas das vezes, que não consegue estruturar a vida do filho. Por quê? Porque não tem uma estrutura psicológica. A pastora Rose, ela veio nesses 30 anos se formando, não com a formação do homem, mas a formação do Espírito Santo, para poder te ajudar. Talvez você tenha um curso de teologia, você tem uma formação de linguística, você é um bacharel em teologia, mas nós temos aprendido na prática, com a dor, com o sofrimento, com a perseguição, com a humilhação, com a dificuldade, com o não. Você vê, mesmo muitos rejeitando, nós ainda lutamos para poder trazê-lo para o Senhor Jesus. Se ela está dando esse testemunho hoje aqui, porque é um testemunho de superação. A superação, muitas das vezes, ela é um marco, ela é como é que eu posso dizer? Ela é uma marca para que você possa conquistar outras pessoas. E ela está contando um pedacinho do que aconteceu lá no asilo que ela estava trabalhando gratuitamente. Amém? Gratuitamente, para poder ganhar almas. Meu foco era esse. Dê valor, pessoal. A gente não parou a vida para poder ficar aqui fazendo teatro, não. Isso não é um teatro. Nós estamos em uma guerra. Isso aqui é uma arena de guerra. O mundo é uma arena de guerra. Se você não sabe, a Bíblia diz que Deus lançou esse desgraçado aqui para a terra. E ele não veio sozinho, não. E ele como é que se fala? Ele é influente no que faz. Se ele conseguiu levar centenas e milhares de anjos para o inferno, imagine as nossas almas. Imagine nós que somos ignorantes. Então, preste atenção, você que é filho, você que é mãe, você que é vó, você que é tia, você que está nos ouvindo aí e muitas das vezes critica o trabalho e fica nessa conversinha fiada do diabo. Não saiu do tijolo, o dentezinho ainda tá com um furinho na boca, toma vergonha na cara e ouve a palavra de Deus com sinceridade. Você não está aqui para poder olhar se tem furinho no dente. Você não está aqui para poder olhar se tem tijolo sem embolsar. Você está aqui para ser salvo. Você está aqui para ser salvo, porque Satanás está pedindo a tua alma. E Deus, ele na infinita misericórdia dele, tem feito aqui neste lugar tão insignificante, os joelhos se dobrarem em favor a você. Então você tem que vigiar. Presta atenção no que está sendo falado. Nós não chamamos vocês aqui para comer um lanche. Nós chamamos aqui para você ser salvo. Você não tem noção, pessoal, do que está do outro lado. Você não tem noção. A gente grita, a gente esperneia neste lugar para pregar a salvação. Não somente eu, mas os meus companheiros também. Larga tudo. E você não dá a mínima. E muitos que estão ouvindo não dão a mínima. Nós não estamos aqui brincando, não. Isso aqui não é um desfile de moda, não. Principalmente os filhos do pastor, dos colaboradores. Vocês têm que ficar focados. Tá pensando que
Nós vamos para a guerra, mas Satanás vai guerrear contra vocês. Amém? Nós estamos nos preparando para a guerra, mas ele vai guerrear contra vocês. O diabo, ele quer tomar a descendência da mulher. O diabo, ele quer tomar a nossa descendência. É uma casta de demônio, pessoal, especialista em destruir famílias. Você não percebe isto? Você não percebe o clima pesado, estranho? Ultimamente, o bairro querendo ser invadido pelo mal. Se liga, Jesus está voltando. Isso daqui é para que você possa querer ser alguém na vida, para que você possa ter uma formação. O teu pai te dá estudo, o teu pai te dá ensino, e muitas das vezes a gente, eu fui ignorante. Quem me dera se eu tivesse essa cabeça? Minha mãe me deu estudo nos melhores colégios e eu desprezei, pessoal. Hoje eu quero saber ler e eu leio com dificuldade. Hoje eu quero saber escrever, eu escrevo com dificuldade. Eu tenho que estar perguntando o Inácio, eu tenho que estar perguntando a Rose, a Thaís e os demais. Tá certo isso? Tá certo aquilo? Falta vírgula aonde? Falta o tio aonde? Você pode ver que muitas das vezes nós falamos errado. Por quê? Porque eu desprezei a oportunidade que minha mãe me deu. Agora minha mãe já foi. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me humilhar. Isso aqui, falta o que aqui, pessoal? Me ajuda aí. Aí o Inácio me ajuda. Pastor, tá errado lá onde o senhor escreveu. Aí eu vou lá e conserto. Hoje mesmo ele me orientou. Por quê? Porque eu desprezei. E muitas das vezes você quer largar o colégio. Não quero estudar mais não, isso é bobeira. Bobeira é quando você tiver família e você vai ver, vai ter que virar concreto, ficar quebrando concreto para poder levar o arroz e o feijão para dentro de casa. Você vê, ela se formou, mas ela não se formou por dinheiro, ela se formou para salvar vidas. Amém? Então, preste atenção. É um dia especial que Deus criou para poder cuidar da tua alma, cuidar da alma do teu filho. Você não tem noção do que as crianças passam na madrugada, no noturno. Os demônios querendo destruir, os demônios querendo perturbar, os demônios querendo levar as pessoas, as crianças, a uma atitude que depravadas. Talvez você pense assim: essa vontade é minha. É nada, o próprio mal. Para que você não estuda, para que você não respeita a mãe, para que você não respeita a autoridade, para que você não respeita a Deus. Tá chegando o fim, pessoal. Aí fala assim: as crianças não podem ouvir esse tipo de pregação. Vai ouvir o quê? Mímica? Se deu, o diabo quer roubar a tua alma, rapaz. Carinha de palhaço não vai te salvar não. O que vai te salvar é o choque da palavra de Deus para despertar você. Foi como despertou a mim. O diabo queria me levar para o inferno. E os meus companheiros também. E estão lutando para se libertar. Nós estamos lutando para se libertar. Tem criança que está lá chorando agora porque a mãe não deixa vir. Está proibido. Não vai. Vai dormir. E bota para dormir 6 horas da noite. E você tem uma oportunidade, despreza. E você tem uma oportunidade e fica conversando. E você tem uma oportunidade e fica de conversa fiada, atrapalhando quem quer. É dura as palavras, me perdoa, mas tem que ser falada. Não vão voltar. Você sempre volta. Gente, eles não vão voltar desse jeito. Sempre volta, até os adultos voltam. Sempre volta. E volta rindo, né? Cara de leão, pastor. É isso aí. Porque nós não tomamos nenhuma brincadeira. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é uma guerra. Você sabe o que você passa? Ou não sabe? Você sabe o que você passa na madrugada? No dia a dia, a opressão, a imposição do mal não deixa você dormir, com o pensamento de matar, de roubar, de ódio, de se matar, cortar pulso. E alguns pais não entendem isso, porque eles não têm o quê? A visão espiritual. É onde a gente lança nas redes sociais
Essas palavras são duras. Jesus não veio trazer palavras doces. Ele veio trazer espada, meu amigo, para a gente guerrear. Ele disse: não impeça as crianças de virem a mim. Então, preste atenção, para que você possa sair daqui com uma mentalidade visionária. Você tem que sonhar, rapaz. Você tem que sonhar, crescer, ser um advogado, ser um juiz. Eu não tenho mais essa condição, que eu já estou velho. Então a minha condição agora é ser queimado no altar, para te ensinar, para falar para você que eu perdi tempo. Minha mãe me deu o melhor para mim, para o meu irmão, mas eu desprezei. E nós não queremos que você despreza. Que acha que essas mulheres vieram cansadas do trabalho, de longe, brincar? Elas veio aqui trazer os filhos dela porque elas acreditam nisso daqui. Então, você, mãe, pai, que impede o seu filho de buscar Jesus, lá no final você vai entender que você fez uma péssima escolha. E nós não saímos daqui, pessoal, para poder ficar fazendo reunião em outros lugares, não. Deus chamou a gente para cuidar deste povo aqui. Aí às vezes as autoridades querem que a gente largue o nosso trabalho, olha só para vocês verem, largar vocês para dar dote para nós, tá? Você sabe o que é dote? Dinheiro, para poder fazer reunião na igreja deles. Eles que levantem líderes. Manda um obreiro dele vir aqui aprender e fazer lá. Não toma atrás de dote, não. De dinheiro, não. Oferta sua nós aceitamos. O teu dízimo nós aceitamos para poder fazer a obra, para cuidar de vocês mesmos. Aí querem tirar a gente do propósito. Não é um, não é dois, não é três. E que a gente é faca na caveira, meu amigo. Aqui ninguém retrocede. Aqui ninguém sai do propósito. Quantas vezes? Fica o esposo e você vai, leva a equipe. Como é que vai levar a equipe e eu vou ficar aqui fazendo reunião sozinho com vocês? Se não é nem meu jeito de fazer reunião, olha só como é que eu sou. Quem tem que fazer isso é a Jane, que é mais doce, a Thaís, né? A Clara, o Inácio, que é doce. Eu já sou amargo. Amém? Então preste atenção agora, em nome de Cristo Jesus, senão eu vou sentar do teu lado. Então, como eu estava falando, para terminar, o propósito eu achei que era para cuidar apenas de feridas expostas, física, mas na verdade não era. Era para cuidar de almas, era para cuidar do emocional, seja você criança, seja você adolescente, seja você jovem, seja você um adulto. Eu descubro que o propósito de Deus vai fazer 3 para 4 anos. O chamado de Deus foi para cuidar do emocional de vocês. Quem aqui já passou por pânico? Levanta a mão. Medo, vontade de suicídio. Levanta a mão, seja sincero. Já teve muito estresse. Já teve desmaio sem explicação dentro de casa. Olha só. Pode abaixar a mão. É muita coisa, é ou não é? Então foi para isso que Deus me chamou. Quem sabia que a tia foi na prática, nos cursos, para poder ajudar vocês? Quem já sabia disso, levanta a mão. Então por isso que Deus deu a oportunidade hoje para vocês saberem quem é a pastora Rose. Vocês que chegaram um pouco atrasados, depois entra no canal Pastor Ivanildo de Melo Red, vai estar lá tudo do início. Vocês que têm um propósito, fiquem sabendo que o propósito de Deus é maior do que o seu. Nós estamos aqui na Igreja Apoio Soldados Feridos para ajudar das feridas que fizeram. Através dessa sua caminhada, alguém te machucou. E esse alguém não foi só o diabo. Às vezes é pessoas. É ou não é? Não tem pessoas que machucam a gente? Fala coisas que, né? Machuca. Às vezes no trabalho, na escola, às vezes dentro de casa. Então a gente vai o quê? Aprendendo através da fé e aprendendo em um culto
Qual é esse culto? Nós trabalhamos aqui quinta e sexta. Quinta-feira estamos pegando firmemente no culto da família. E tem a sexta-feira que falamos sobre a alma, cuidar da alma, libertação. Então eu agradeço a oportunidade que vocês tiveram. Tem mais alguma pergunta? Tem não. Nós te agradecemos, eu agradeço de coração. Eu agradeço também a oportunidade de vocês conhecer um pouco a mais, porque às vezes vocês veem meu vídeo, mas não sabem que já vem de lá de trás a caminhada, a luta, né? E eu gostaria que vocês batessem palma para Jesus, porque ele merece nossa vitória. Amém? Muito obrigada. Amém.